Graça e paz, irmãos. Amém. Neste momento eu vou estar lendo para os irmãos aqui o Salmo 122, só o versículo 1, que nos diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é um momento de alegria hoje, nós podemos nos reunir. Antes nós estávamos fazendo só o culto online, e hoje nós estamos aqui presentes. Rever os irmãos é uma alegria. E quando adentramos na casa do Senhor para prestarmos o nosso culto ao nosso Deus, é muito bom. Vamos estar louvando com o hino 162 do cantor cristão. Bem de manhã, embora sem ser, parece um dia calma anunciar. De dia e hora, sombras pequeno, um temporal pode abrigar. Desde manhã e sem cessar, vigia, Senhora, ao meio-dia, enquanto estamos na terra, cada combate, Deus amor e amor, retorne a oração em vida guerra, e goza a paz com o Senhor. De manhã e sem cessar, vigia, Senhora, do dia ao fim, a todos os seus milhares, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Desde manhã e sem cessar, vigia, Senhora, e sem cessar, vigia cada instante, e o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que eu fiel vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar, vigia, Senhora. Senhor meu Deus e eterno Pai, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesta manhã, Senhor, nós nos reunimos aqui como igreja do Senhor para prestarmos o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração a Ti. Amém. Te pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre este dia, meu Pai. Que o Senhor possa estar falando conosco através da Tua palavra, Senhor, através de cada hino, de cada oração. Que a nossa mente e o nosso coração estejam totalmente voltados para Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, cada servo Teu, cada serva Tua. Vai de encontro, Senhor, a cada filho Teu, Senhor. Visita, Senhor, nesta manhã, neste dia, enchendo com a Tua paz e com a Tua alegria. Este é o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pastor. Saúde os irmãos, com a graça e a paz. Amém. Também saúde os irmãos e amigos que estão nos acompanhando pela transmissão do nosso Instagram da igreja. O nosso desejo é que
essa transmissão esteja assim abençoando os irmãos, tanto online como também os irmãos que estão aqui, né, presentes. Temos aqui alguns irmãos presentes, iniciando hoje nossos cultos presenciais, graças a Deus, respeitando aí, né, as orientações da vigilância sanitária do nosso município, da Secretaria de Saúde, e cremos que Deus está no controle e está nos direcionando em tudo que a gente vem a fazer. Vamos dar início ao nosso estudo nessa manhã. Eu convido aos irmãos, e você também que está em casa, a pegar a sua Bíblia e abrir no Novo Testamento, no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 24. Eu avisei nos grupos da igreja que estaria dando uma pausa nos nossos estudos no livro de Atos dos Apóstolos, para a gente falar um pouco sobre os sinais do fim, e esse assunto é bastante pertinente para o momento a qual nós estamos passando, diante dessa pandemia, que eu não tenho dúvida que é um dos sinais do princípio das dores, o qual o Senhor Jesus, Ele proferiu nesse sermão aqui, nesse ensino que está registrado em Mateus, capítulo de número 24. Então, nosso objetivo nesta manhã é a gente refletir sobre esse ensino do Senhor Jesus, esse ensino muito importante, a qual ele fala sobre a sua segunda vinda. Ele fala de alguns acontecimentos que aconteceram no primeiro século e que ainda vai de acontecer ainda nos últimos dias. E ele falou que haveria alguns sinais acerca da sua vinda, e estaremos meditando nesta manhã. Então, a gente vai ler o capítulo 24 até o versículo de número 14, mas a gente vai estar também vendo aqui alguns versículos até o versículo de número 41. A gente vai estar aqui dando uma pincelada. Nosso tempo é curto, então a gente não vai poder ler o texto todo, mas o capítulo nos permite, porque Jesus vai voltar a falar, no caso aqui no texto, sobre esses acontecimentos que Mateus registra aqui do versículo 1 até o versículo de número 14. Então vamos ler a palavra do Senhor. Eu creio que todo mundo já abriu a sua Bíblia, já está com ela aberta, tanto aqui presente, eu estou vendo aqui, os irmãos estão todo mundo tranquilos, né? Estão com a sua Bíblia aberta, e eu creio também que os irmãos em casa já estão com a sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 14, que diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhe disse: não estás vendo tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: dize-nos quando estas coisas acontecerão, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhe respondeu: tende cuidado, para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues a torturas, e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros.
Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, estamos aqui nessa manhã, ó Deus, dando início aos nossos cultos presenciais, e te pedimos a tua bênção, Senhor, a bênção do livramento. Ó Deus, estamos com o objetivo aqui, Senhor, de retornar à nossa comunhão presencial, Senhor, ainda que limitados, mas queremos, Senhor, retornar, estamos retornando, e te pedimos a tua bênção, ó Deus, nessa manhã. Te pedimos também, Senhor, a iluminação do teu Espírito, para que a gente possa compreender essa profecia do Senhor Jesus, que Ele revelou para a igreja, acerca da sua segunda vinda, e Ele falou sobre alguns sinais, Senhor, e queremos entender esses sinais, para que a gente possa estar prontos, vigiando, discernindo os tempos, Senhor, não para ficar alarmados, com medo, mas prontos e vigilantes, para aguardar a vinda do Senhor Jesus, que virá de uma forma gloriosa, Pai. Então nos dê o entendimento, a iluminação do Teu Espírito, para a gente compreender esse texto tão difícil, Senhor. Mas com a ajuda do Teu Espírito, nós iremos entender nesta manhã e tiraremos lições e aprenderemos e aplicaremos em nossas vidas. Nos dê a Tua bênção do aprendizado nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quero falar para os irmãos que estão presentes. Peço que os irmãos, na hora da exposição, não me interrompam fazendo perguntas, para a gente aproveitar o tempo. Quando eu terminar a exposição, os irmãos vão ter oportunidade para fazer perguntas. Eu vou reservar aí um período aí de 10 minutos para os irmãos que estão aqui presentes que quiserem fazer alguma pergunta, tá certo? Mas enquanto eu estiver explicando, não me interrompa para a gente aproveitar o tempo, porque a gente só tem 1 hora, tá certo? Então, vai anotando aí, se você na hora da exposição tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, vai escrevendo, que no final da exposição você vai poder perguntar. Bom, estamos aqui diante de um texto difícil, um sermão profético, também conhecido como sermão escatológico do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele estava, o texto começa dizendo, observe aí o capítulo número 24, versículo número 1, fala que Jesus estava no templo, e ele estava se retirando do templo com seus discípulos. Aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhe disse, não estás vendo tudo isso? É verdade vos digo, que aqui não ficará pedra sobre pedra, para que não seja derrubado. Então veja que Jesus estava no templo, e o templo ali era o templo de Herodes, o templo que Herodes tinha reformado. Herodes era um rei edumeu que estava governando em Jerusalém, e ele tinha lá um conchavo com o imperador César na época, e ele estava governando. César deu oportunidade para governar a Palestina, e Herodes, para conquistar os judeus, a questão política, Herodes reformou o templo, o templo que foi construído por Salomão, mas na época de Salomão o templo foi destruído pelos babilônicos. Aí vem Neemias, Esdras, reconstrói o templo, e passa 400 anos depois do ministério de Esdras, de Neemias, 400 anos Deus teve em silêncio, depois do profeta Malaquias ter profetizado as suas profecias. Então o templo estava ali precisando de reforma, e Herodes reformou o templo estava bastante bonito, estava bastante suntuoso, e Jesus, no tempo de Jesus, o templo estava ali, reformado, bem bonito. Alguns estudiosos dizem que era uma das maravilhas do mundo antigo, o templo, o templo de Salomão, podemos dizer assim, mas aqui o templo de Herodes, que foi reformado por Herodes. E nos dias de Jesus, Jesus estava ali com o templo reformado, e Jesus estava saindo do templo, e aí os discípulos, olha para o templo, mostrou as edificações, as dependências do templo,
mostrando para Jesus, comentando sobre o templo, que tinha acabado de ser reformado, né? E Jesus chega e fala algo para eles que assusta eles. Jesus, aí no versículo de número 2: mas ele lhe disse: não estás vendo tudo isso? Em verdade eu vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa informação para os discípulos ali foi uma informação negativa para eles, porque eles tinham isso na memória, que o templo já tinha sido destruído pelos babilônios, né? Foi reconstruído por Neemias. Então o templo tem uma história que foi destruído, e isso traz tristeza para o povo judeu. Então essa informação de Jesus, do seu mestre, deixou os discípulos ali apreensivos acerca dessa informação de Jesus. E aí no versículo de número 3, eles inquietam, eles fazem a pergunta a Jesus. Observe o versículo de número 3. Então ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: diz-nos quando estas coisas acontecerão, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então veja, depois que Jesus saiu dali do templo, e chegando ali no local onde Jesus sempre gostava de ensinar, que era o Monte das Oliveiras, e seus discípulos inquietos, então, perguntam a Jesus em particular, ali os 12, né? Faz uma pergunta a Jesus: dizem quando estas coisas acontecerão, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E aí Jesus começa a responder. Então é interessante, é importante que a gente entenda essa pergunta dos discípulos, né? Porque Jesus vai responder. Porque o Senhor Jesus não tinha pretensão nenhuma de ensinar esse sermão, ele não tinha pretensão nenhuma. Aconteceu o ensejo, como Jesus, no seu ministério, muitos ensinos veio à tona por perguntas. Aí Jesus ia e aplicava o ensino e trazia a revelação. É assim com as parábolas e muitos dos ensinos e sermões do Senhor Jesus. E esse aqui não foi diferente. O assunto veio à tona por conta que os discípulos mostraram o templo a Jesus. Jesus deu uma revelação, inquietaram eles, e aí eles fizeram essa pergunta. Eles fizeram duas perguntas a Jesus. Dizem quando essas coisas acontecerão. Que coisas são essas? A destruição do templo. Lembra a primeira pergunta? Você precisa entender o contexto. Dizem-nos quando essas coisas acontecerão. O que? A destruição do templo. Jesus anunciou que o templo seria destruído novamente. E aí depois ele pergunta também, falando sobre a vinda de Jesus. E qual será, e qual sinal haverá da tua vinda e do final do mundo? Outra pergunta. E Jesus, ele responde as duas perguntas. E Jesus, ele responde de uma forma profética. E aqui é muito importante os irmãos entender essa questão da natureza profética. A profecia, ela tem as suas características. A gente vai para o Antigo Testamento, vê na vida dos profetas, né, a natureza de uma profecia. Geralmente a profecia, quando era proferida pelo profeta, tinha um acontecimento. O acontecimento era para a sua época, mas também tinha um nível de acontecimento futuro. Isso os teólogos chamam de perspectiva profética, né? Às vezes a profecia tinha até 3 níveis. O acontecimento imediato para aquela época do profeta, nos dias do profeta, né? Tinha um segundo nível que estava relacionado à primeira vinda de Jesus, porque a Bíblia ela é cristocêntrica, tudo converge para Cristo. E um terceiro nível que é relacionado à volta de Jesus. Por exemplo, quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê aquela passagem que é muito citada no Natal, né? Isaías 7,14. E eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome será chamado Emanuel. Quando Isaías proferiu aquela profecia, foi nos dias do rei Acais, que Deus sugeriu a Acais um sinal, que ele estaria livrando o povo de Israel do rei da Síria, e Acais não quis o sinal do Senhor. Acais era um rei apóstata, um rei que não agradava ao Senhor, rebelde. Mesmo assim, Deus gracioso, Deus que é fiel às suas promessas, à sua aliança,
Deus fiel, aliança davídica. Deus quis ajudar e Acais rejeitou. Mas Deus falou assim, pelo profeta Isaías: mas eu vou dar um sinal. E que sinal é esse? A virgem conceberá e dará à luz a um filho. Essa profecia se cumpriu nos mesmos dias de Isaías. 6 anos depois, nasceu um menino, uma virgem, ou seja, uma mulher, uma virgem que estava ali desposada. Ela casou, né, e teve um filho. E esse filho, ele cresceu 6 anos e foi um cumprimento, um sinal de Deus para mostrar a Acais que os assírios iam derrotar ele. De fato aconteceu isso. Mas o Senhor Jesus também, o Senhor Deus, através da profecia de Isaías, estava mostrando que essa profecia também tinha um nível maior, que os autores do Novo Testamento vão aplicar ao Senhor Jesus. Mateus capítulo 1, versículo número 23, Mateus cita esse cumprimento dessa profecia se cumprindo na pessoa de Jesus no evento do Natal. Então veja, primeiro nível nos dias de Acais, segundo nível nos dias de Jesus. Entenderam, irmãos, a natureza da profecia, que tem os seus níveis, né? Eu estou explicando isso porque isso será bastante importante para a gente entender aqui o contexto do capítulo número 24, quando Jesus começar a responder. Outro exemplo, nós temos o Salmo 2, que fala sobre o reino davídico, né? De Davi, ali o Salmo 2. Não vou ler porque não dá tempo, a gente tem um tempo bastante curto. E o Salmo 2 fala do reinado de Davi, né? Só que os autores do Novo Testamento vão aplicar o Salmo 2 na vida de Jesus. Atos, capítulo número 13, a gente até já falou sobre essa pregação do apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária. E Paulo, ao explicar a sua evangelização, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, na pessoa de Jesus, Paulo fala lá em Atos capítulo 3, que o rei, né, Jesus ressuscitou, cumprindo assim a descendência de Davi. Então veja, cumpriu nos dias de Davi. Davi foi um rei e reinou 40 anos em Israel, e cumpre na vida de Jesus, que é o rei dos reis, né? Jesus é o nosso rei, não é isso? Então se cumpriu também na vida de Jesus, que é o rei dos reis. E tem um terceiro nível que fala sobre a vinda de Jesus. Lembra lá em Apocalipse, capítulo número 19, Jesus vem montado num cavalo branco, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, né? Hebreus capítulo 1 fala do esplendor do Filho de Deus, né? E lá tem uma frase bastante, uma afirmação dizendo assim: tu és meu filho, hoje te gerei, né? Essa afirmação também foi dada a Davi, mas também se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, na sua primeira vinda, quando ele inaugurou o reino. A gente está falando isso no Evangelho de Marcos, né? Que Jesus inaugurou o seu reino, se cumprindo na primeira vinda de Jesus, e vai se cumprir também essa profecia do Salmo 2, na volta de Jesus, que ele vem com poder e glória da majestade, né? Jesus hoje está reinando à destra de Deus e vai vir para julgar a terra. Os irmãos entenderam aqui? Os irmãos de casa, eu acredito que também estão entendendo sobre a natureza da profecia, que se chama de perspectiva profética. Então, isso vai acontecer também aqui no capítulo de número 24 de Mateus, quando o Senhor Jesus, ele explica, né, ele responde, melhor dizendo, ele responde as duas perguntas dos discípulos. Quando acontecerão essas coisas, a destruição do templo que Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo derrubado. O templo estava novo, bonitinho, e Jesus chegou assim: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. A primeira pergunta. A segunda pergunta: e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Outra pergunta. E aí Jesus também responde acerca da sua segunda vinda, que é uma doutrina fundamental da nossa fé. Nós estamos esperando o retorno de Cristo, baseado nessa palavra que ele proferiu, nesse ensino, respondendo aos seus discípulos. Então veja, irmãos, a profecia, o cumprimento da profecia que Jesus fala sobre a destruição do templo acontece no primeiro século. Acontece. 70 anos depois, o templo de Jerusalém é destruído pelo Império Romano. Você pode ir para a história, você pode
estudar a história do cristianismo, você vai ver que o templo de Herodes ele foi destruído para cumprir uma profecia que Jesus falou e também em julgamento à incredulidade de Judá. Observe o versículo, capítulo de número 23, o contexto remoto dessa passagem, capítulo 24. O contexto remoto é os textos que vêm anteriores, tá, irmãos? Então vejamos o capítulo 23, versículo de número 35. O contexto remoto do capítulo de número 24, que vai cumprir essa profecia. Qual a razão do cumprimento da destruição do templo, que Deus estava descendo juízo sobre a nação de Israel, principalmente ali em Jerusalém? Observe aí o versículo de número 35, do capítulo 23. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas virão sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejais que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus filhotes debaixo das asas, e não quiseste. A vossa casa ficará abandonada. Por desde agora eu vos digo que de modo algum me vereis até que venha dizer: bendito é que vem em nome do Senhor. Então veja, o contexto de Mateus capítulo 23 é uma censura de Jesus, uma repreensão bastante severa, bastante contundente aos escribas e fariseus que não creram nele, que era a elite religiosa que representava, entre aspas, a espiritualidade do povo judaico daquela época. E eles eram hipócritas, eles não viviam a vida cristã, eles não viviam a lei de Deus. E Jesus está censurando eles, que eles mataram os profetas, né? E isso vem também desde o Antigo Testamento, e agora eles estavam rejeitando o principal profeta, que era Jesus, e Jesus está censurando eles. E Jesus disse que o sangue deles ia cair sobre a cabeça deles por causa de ter matado os profetas, né? E Jesus fala no versículo 36, que diz que, em verdade eu vos digo, todas essas coisas virão sobre esta geração. E se cumpre, irmãos. E se cumpre como? Com a invasão do general Tito, comandante do exército do Império Romano, que invade Jerusalém, destrói o templo e faz uma matança terrível do povo judaico. O sangue caiu sobre a cabeça deles. E aí, 40 anos depois, aqui, no ano 70 do primeiro século, se cumpre. Porque Jesus, quando ele proferiu isso aqui, Jesus está com 30 anos de idade, né? Então, 30 anos, aí mais 40, 70. 40 anos depois que Jesus falou, se cumpriu com a destruição de Jerusalém, que derrubou tudo, quebrou o templo, invadiu o templo, derrubou tudo, matou o povo judaico, muitas pessoas, e os que restaram fugiram, se espalharam pelo mundo inteiro. E a gente sabe da história do povo judeu, que vai para a Áustria, aí você sabe da história do Holocausto, eles são espalhados pelo mundo inteiro, inclusive até no Brasil. Nós temos uma colônia judaica muito grande no Brasil ainda. Mas no ano de 1948, o povo judeu volta para a sua terra. Olha só, 1948, quase 2 milênios, né? 1 milênio, quase 2 milênios, quando o povo judaico volta para a sua terra. Israel, depois de voltar desse acontecimento da destruição, só tem 70 anos de emancipação, podemos dizer assim. Então se cumpriu. Quem vê as histórias de Israel só vê lá o muro das lamentações, que ficou de pé. Uma parte do muro ficou em pé, que onde as pessoas vão visitar e fazem as suas orações lá, chamado Muro das Lamentações. É o que ficou, irmãos. O templo não existe mais. O que existe hoje lá em Israel é uma mesquita, chamada Mesquita da Ascensão, né, islâmica, que está lá até hoje. Então se cumpriu a profecia de Jesus. Temos registrado na história a destruição do povo de Jerusalém, com a derrubada do templo. Não ficou pedra sobre pedra, porque o templo foi construído com grandes pedras, né? E não ficou pedra sobre pedra do templo, não ficou mais nada do templo, só o pedaço do muro. Se cumpriu
no ano 70, com a invasão do general Tito do Império Romano. Então, isso já aconteceu. Lembra da perspectiva profética? Primeiro nível, aconteceu nos dias de Jesus ainda. E a segunda pergunta, que fala sobre o sinal da vinda do Senhor Jesus. Então, a destruição do templo é um sinal também do retorno de Jesus. Também é porque Jesus começa o assunto falando acerca da destruição do templo e também da sua vinda. E não deixa de ser um sinal da vinda de Jesus, a destruição do templo do ano 70. E aqui, de uma forma didática, eu quero falar para os irmãos que o meu tema é os sinais do fim. Então, nós temos 3 categorias de sinais: os sinais de garantia, os sinais de aproximação e os sinais de eminências, da volta de Jesus. Então, estou tratando do primeiro sinal, o sinal de garantia. Aconteceu a profecia de Jesus da destruição do templo. Isso é um sinal de garantia que a palavra do Senhor é verdadeira, se cumpriu e ainda vai se cumprir mais em outro nível. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Isso aqui é muito importante quando a gente vai trabalhar os sinais. Os sinais estão sinalizando para algo. A destruição de Jerusalém no ano 70 já estava marcando: Jesus vai voltar. Jesus, já aconteceu a destruição do templo há mais de 1000 e tantos anos atrás. Gente, Deus não está preocupado com o tempo. Deus não está sujeito ao tempo. É nós que estamos sujeitos ao tempo. Ah, pastor, já faz tanto tempo. Sim, para Deus. Pedro fala que é como se 1000 anos fosse um dia. Nós que somos limitados, pós-cinza, e Deus olha, vê tantas gerações passando, mas as palavras deles há de cumprir. Amém? E nós, que estamos vivos e conscientes, devemos observar essas profecias, crer nessas profecias, aguardar nessa profecia de Jesus e ser vigilante nessa profecia de Jesus. Tá certo? Então vamos lá, dando sequência. Nós, estou preocupado com o tempo. Vamos caminhar. Então agora Jesus vai estar respondendo acerca da sua vinda. Ele responde sobre ao acontecimento da destruição do templo e também vai responder a segunda pergunta, que é sobre os sinais, da vinda de Jesus. Ele começa dizendo que são os sinais de garantia, e fala sobre o princípio das dores. E Jesus respondeu: tem cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerra, rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas não é o fim. Então veja esse sinal aqui de garantia. Jesus falou sobre a questão dos falsos profetas, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão muitos falsos cristos, tem surgido na história. Nós temos um brasileiro, Henrique Cristo, dizendo que ele é o Cristo. Henrique Cristo não deixa de ser um sinal da volta de Jesus. Sabemos quem é Henrique Cristo. Ele não é o Cristo verdadeiro, ele é o falso Cristo, que diz ser o Cristo. E Jesus disse que enganariam muitos, e Henrique Cristo tem seus seguidores, infelizmente. Jesus falou de ouvireis de guerra e rumores de guerras. Nós tivemos 2 guerras mundiais. Está assim armando o cenário para uma terceira guerra mundial. Sempre houve guerra no Antigo Testamento, mas o Senhor Jesus disse aqui, atestando que seria um dos sinais da sua vinda, a intensidade dessas guerras. E nós, estudando a história, nós sabemos que existiu, 2 guerras mundiais. Isso é fato, a gente sabe na história que aconteceu isso, Alguns até estão vivos que participou dessa guerra. É um sinal de garantia, gente, da palavra de Jesus, porque Jesus falou que isso ia se intensificar. E tem acontecido. Tem acontecido as guerras civis, entre traficantes e a polícia no Rio de Janeiro. Tivemos aí, recente também, a guerra do Iraque. Tivemos aí uma tensão entre ali questão da Rússia, não me lembro agora,
né, que teve aquela tensão que estava ali entre a Ucrânia, aquela questão toda, não deixa de ser um rumor de guerra, provocando ali uma tensão entre Rússia e Estados Unidos, duas potências mundiais, né? Essa pandemia aí está uma tensão entre China e Estados Unidos. Isso é o que, irmãos? Rumores de guerras. São sinais de garantia da volta de Jesus. Estamos vendo isso nos nossos dias. Surgindo falsos cristos que enganariam muito. Gente, falso Cristo, e Jesus vai falar mais na frente de falsos profetas, é um sinal da volta de Jesus, só que muita gente não se dá conta disso. Muitos falsos profetas, e aqui falsos pastores, Jesus falou, vai vir em meu nome. Esses falsos profetas dizem que são cristãos. E o seu ensino, ele é falso quando a gente vê que não tem nada a ver com a Bíblia. É se pregar um falso evangelho no dia de hoje, um evangelho da prosperidade. São falsos profetas que enganaram a muitos, e também é um sinal de Jesus, mas muitas pessoas não se dão conta, mas também é cumprimento da palavra. Jesus disse que enganaria a muitos. Espero que não engane você, tá? Espero que não engane você, para que você esteja atento para esse sinal de garantia da volta de Jesus. Então, sinal de garantia: falsos profetas, falsos cristos, guerra, rumores de guerras. Mas o Senhor Jesus disse, olha, é necessário que isso aconteça. É fato, gente, vai acontecer. Né? A multiplicação de falsos profetas, falsos cristos, guerra, rumores de guerras. Jesus falou que não fique alarmado. O Senhor está dizendo, não fica com medo. Aqui combate o pavor, né? O desespero que essa pandemia até trouxe aí, muita gente preocupada. Né? Jesus vai falar em... Está registrado no Evangelho de Lucas, que fala sobre pestes e pragas. Aí entra o coronavírus. Aqui no sermão não entra, Jesus não relata aqui em Mateus, mas Lucas relata que é um texto paralelo a esse. Então aí ele tem um texto mais completo, juntando os dois evangelhos, Lucas e Mateus, que está falando do mesmo assunto. Agora Mateus omitiu as pragas, mas Lucas fala das pragas lá. Lucas 21, depois vocês conferem lá. Que a palavra de Deus ela completa um livro, completa o outro. Aí está a harmonia das Escrituras. Então, gente, o Senhor Jesus diz o quê? Versículo de número 6. Pois é necessário, parte B, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Olha, gente, são sinais de garantia. Está dizendo, Jesus vai voltar, mas ainda não é o fim. Não é o fim ainda. Não é o fim ainda. Somente Deus sabe o dia do fim, né? E aí ele continua. São sinais de garantia. Depois vou falar sobre o sinal de proximidade da volta de Jesus e o sinal de iminência que Jesus também fala aqui. Então estou falando dos sinais de garantia. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Outros sinais que Jesus fala, que a gente também tem contemplado: fome, e o continente africano vai dizer muito bem o que é isso, né? Os irmãos lembram que na década de, se não me engano, de 80, que vários cantores internacionais gravaram uma música, fizeram uma campanha, arrecadaram bilhões de dólares para combater a fome na África. Quem lembra? E a fome ainda continua hoje, lá na África ainda. É sinal da volta de Jesus. Terremotos. Não preciso nem falar de terremotos, né? Teve algum recente, né? No México. Terremoto. Sempre está vendo noticiário de vez em quando acontece um terremoto no Chile, no México, no Japão. Teve o último tsunami, que é um terremoto no mar. É um terremoto, não deixa de ser um terremoto. É um terremoto no mar, um tsunami. É sinal de garantia da volta de Jesus. Reino, aí fala de novo de guerra, né? Levantando nação contra nação, Estados Unidos aí com raiva da China, que causou esse vírus, nação contra nação, reino contra reino, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Por isso que eu não tenho dúvida que o que está acontecendo, e a praga do coronavírus, conforme Lucas lá também inclui nesses sinais aqui,
Eu não tenho dúvida que é o princípio das dores que nós estamos vivendo. E Jesus usa uma figura de linguagem falando do princípio das dores, e aqui a linguagem de uma mulher grávida. E grávida sabe muito bem o que é isso. Eu vi na foto, você acompanhou um parto aí, não é? Você acompanhou um parto recente, né? A linguagem aqui é de uma mulher. Aí grávida vai dizer com propriedade. Tem mulher que tem a dor. Ah, me lembrei de Kelly, irmã Kelly daqui da igreja, vai ficar também se ela estiver me ouvindo. Kelly demorou para ter neném. Demorou muito. Silvia demorou 4 horas. Mas tem mulher que leva mais de 24 horas, né, Graça? Demora. Então, mas a mulher que está dando dor a parir, aquela que vai demorar mais de 24 horas, uma que vai durar 4, vai dizer, o bebê vai nascer, é certo. O bebê vai nascer. A dor é um sinal de quê? De garantia. Vai ganhar o neném, mas ele não sabe a hora exata, né, sem graça? Não sabe. Aí Jesus pega a ilustração de dores, o princípio das dores, é aquela linguagem de uma mulher que vai ter neném. Então estamos nas contrações, irmãos. E aí essa contração a gente não sabe se vai, qual tempo, né? Já faz mais de 2000 anos de contração, com todos esses sinais. Mas estamos se tratando de profecia, e profecia é assim. Profecia não tem uma data. É Deus que cumpre na hora que Ele quer. Deus está no Kairos e nós estamos no Cronos. Não esqueça disso também, tá? Deus vive em outra dimensão. Para Deus não existe passado, presente e futuro. O futuro, Deus já está lá. Quem estabeleceu o futuro? Deus. E nós estamos no Cronos. Nós somos finitos. Estamos sujeitos ao tempo. Eu estou aqui preocupado com o tempo, irmãos. Estou preocupado com o tempo. Mas a gente vai estudar esse capítulo aqui, eu acredito, por vários domingos, tá? Eu vou fazer devagarzinho para a gente entender. Então, só voltando aqui a linha de raciocínio, os irmãos estão entendendo? É importante que eu tenha um feedback dos irmãos. Está entendendo? Amém. Está entendendo bem? Ok, então vamos caminhar. Versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Todos esses sinais são contrações, mostrando que o menino vai nascer, ou seja, Jesus vai voltar. Estamos nas contrações. E a qualquer momento, né? Ou melhor dizendo, é uma garantia de que o Senhor Jesus vai voltar. E aí, meus irmãos, lembrando do que eu falei para vocês, que o conteúdo dessa passagem também fala do cumprimento da destruição do templo, e Jesus relata, né, o que aconteceu 40 anos depois. Essas questões aqui, que Jesus está falando, tanto do acontecimento do ano 70, como também da sua vinda. Ele mistura, por isso que o texto é difícil. Jesus, ora, está falando da destruição do templo, do que aconteceu, e também fala da sua volta, porque profecia é assim. Se você for estudar o Antigo Testamento, você vai ver o profeta falando de uma coisa para aquele momento, e o profeta falando de uma coisa para o futuro. Isso é perspectiva profética da profecia. E Jesus não é diferente aqui também. Uma hora ele fala dos acontecimentos da destruição do templo, outra hora ele fala da sua vinda. Ele mistura as coisas aqui, porque é uma profecia, gente. Profecia não se explica de forma, de forma cronológica. Então, vocês estão me entendendo? Quando ele fala aqui, então sereis entregue à tortura, e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, e trair e odiar uns aos outros. De novo, também surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho das nações, e então verá o fim. Então, Jesus pega os acontecimentos de que houve aquela tribulação, quando o general Tito invadiu Jerusalém, que houve uma matança, que houve perseguição. Jesus fala para o contexto da época, mas Jesus também aponta o que vai acontecer para os cristãos, quando estiver perto da sua volta. Perseguição, engano,
esfriamento. Versículo 12 fala de crente. E por se multiplicar a maldade no mundo, o amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. Jesus falou tanto para o contexto da perseguição lá de Jerusalém, quando o templo foi destruído, quando os judeus e cristãos daquela época, que passou por aquela situação de destruição, de perseguição, muitos cristãos morreram também, mas Jesus falou para eles, não tem mais que matar o corpo que não pode matar a alma. E Jesus fala que até o martírio na vida do crente é um dom, porque a morte não pode vencer o crente. Está entendendo, gente? Amém. Então, aconteceu lá, e o que aconteceu lá é uma amostra do que vai acontecer no final do mundo, quando Deus descer a sua ira sobre esse mundo pecaminoso, sobre a maldade. Então a gente não pode perder isso de mente sobre a perspectiva profética. Quando a gente lê Mateus capítulo 24, a gente tem que estar lembrando do evento do ano 70 e também do evento que vai acontecer no final do mundo. Você não pode tirar isso da mente, senão você não vai entender o capítulo número 24. Né? Então, Jesus aqui fala de novo sobre os falsos profetas. Gente, tomem cuidado com os falsos mestres, falsos profetas. Isso não é coisa do pastor Ivo, não. Sempre eu coloco isso em rede social, falo aqui na igreja. Gente, eu falo isso porque é bíblico e fala que é um sinal da volta de Jesus. E os falsos profetas estão na mídia, nas redes sociais, nas igrejas, entre aspas, mostrando uma espiritualidade atraente, mas que é falsa, é engano. Cuidado, gente. Porque a Bíblia, se a Bíblia está falando várias vezes, é para te alertar, para me alertar e para te alertar. E eu, como pastor, eu tenho que te alertar. Você vai ver aqui várias vezes eles falando de falsos profetas. Se a Bíblia não tivesse interesse de falar isso, que não fosse perigoso, a Bíblia não falava. Mas se a Bíblia fala tanto, é para alertar os crentes. Fala sobre a maldade no mundo, a gente está vendo isso. E por conta dessa maldade se multiplicar, o amor de muitos crentes vão esfriar. Está vendo a razão de muitos crentes desanimados com essa pandemia, jovens, senhores, senhoras, desanimados. Como é que está o seu amor por Jesus? Está esfriando ou ele está fervoroso? Está fervoroso? Paulo fala em Romanos 12, servir ao Senhor de forma fervorosa, né? Ser fervoroso no servir. Paulo fala assim. A gente não pode, irmãos, apagar a chama que foi acendida em nós pelo Espírito Santo. Não pode de forma alguma essa chama se esfriar. E aí nós temos o versículo de número 14, que eu tenho batido em Atos, nos estudos de Atos, falando sobre a pregação, sobre a propagação, porque a pregação fiel do Evangelho também é um sinal da volta de Jesus. E eu digo que é um sinal de eminência. Quanto mais a igreja testifica, testemunha, prega o santo evangelho na sua íntegra, na sua fidelidade, está se aproximando da volta de Jesus. Porque o texto fala o que, irmãos? Versículo 14: e este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Um dos sinais também da volta de Jesus é o ministério da igreja, na sua missão de pregar o Evangelho. Você está entendendo porque eu estou batendo na tecla no livro de Atos? Para nos despertar na nossa missão? Porque a igreja mostra que ela é fiel a Jesus quando ela testemunha desse Evangelho por todo mundo. E como é que a gente testemunha o Evangelho por todo mundo? Através das nossas juntas de missões, das nossas campanhas. Eu sei que para muitos campanha de missões se torna até chato. Mas campanhas, evangelismo, testemunho cristão de proclamar o Evangelho é sinal da volta de Jesus, porque o Evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. É como se fosse, irmãos, se a igreja pregar o Evangelho com muita intensidade, a igreja usar de todos os meios, todos os recursos, rede social, testemunho individual, estaremos apressando a volta de Jesus, porque diz que esse Evangelho do reino será pregado ao mundo inteiro para testemunho de todas as nações, e então, aí vem, e então virá o fim.
É como se fosse, porque Deus está dando uma oportunidade para as pessoas ouvir o Evangelho. E quem que prega o Evangelho, irmãos? Quem que prega o Evangelho? É a igreja. É a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. Gente, eu vou parar por aqui, porque senão vai cortar. E a gente só tem 1 hora. A gente vai fazer a segunda parte. Peço que o pastor Filomeno esteja atento aí, se eu não sei se a live já caiu. Eu vou parar aqui, domingo que vem dar sequência, tá, gente? Porque, infelizmente, já é 5 para as 10. Não vai dar tempo eu falar aqui. O versículo número 15 é muito importante, falando sobre a grande tribulação. E eu não queria falar isso aqui por cima. Semana que vem eu retorno e a gente fala, tá bom, gente? Ok? Amém. Será que tem tempo para pergunta aí? Alguém tem que perguntar alguma coisa? Quer? Ninguém? Ficou claro? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô pastor, o pessoal sempre estava falando, a igreja deixou todo mundo preocupado. Aí eu penso, a igreja somos nós que aproveitamos esse espaço para estar falando de Jesus para as pessoas. Ele está carente nesse tempo, né? Estão carentes da palavra, estão preocupados. Né? Muitos vão na oficina perguntar tudo o que está acontecendo, tudo explica para eles. Então é hora da gente estar falando, está explicando, está evangelizando. Né? Isso. O objetivo desse estudo é para te equipar, para você falar. Tá certo? Para você aprender, para você falar sobre os sinais de garantia, os sinais de aproximação, os sinais de iminência. Qual o sinal de garantia? Esses sinais que estão acontecendo. E as pragas é um desses sinais de aproximação, de garantia. De aproximação, né? De aproximação, o Evangelho sendo pregado, todas as nações, né? Então virá o fim. Então, estamos aí com esses sinais e nós devemos ensinar as pessoas, meditando. Estude o capítulo número 24 para você estar inteirado, para que você possa responder à razão da sua esperança. Não é assim que Pedro orienta aos cristãos? Ó, estejam prontos para responder à razão da vossa esperança. Cada um de vocês estejam prontos para responder à razão da vossa esperança. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Semana que vem nós retornamos aos nossos estudos em Mateus capítulo de número 24. Peço ao pastor Filomeno que encerre essa live e inicie outra para a gente fazer a segunda parte aqui.